Salve, salve amigos e amigas do Resenha do Lobato. E tá chegando a hora. Próximo sábado, dia 22 de novembro, teremos a final da Copa Sul-Americana, Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. Galo e Lanús, conhecidos aí de longa data, né? Já vão decidir sua terceira competição continental, né? O Galo já deu sorte de ter vencido a Conmebol 97 e a Recopa 2014 sobre o Lanús. Mas isso aí como é que chega? A torcida está empolgada, vendeu muito ingresso, todo mundo, me parece que no último balanço tinha sido 12 mil para a torcida do Lanús, 20 mil para a torcida do Atlético. Lá a capacidade do estádio é em cerca de 40 mil pessoas, então se não tiver lotado vai estar numa capacidade aí muito interessante, batendo 75%, 80%. Mas e aí, como que chega esse Galo e Lanús para essa final? Galo que deu uma melhora aí, e esse Lanús como que chega? É interessante se a gente for analisar a campanha dos dois, que tá até batendo aqui, ó. Por exemplo, o Galo nos últimos 5 jogos, vamos pegar aqui a campanha dos últimos 5. Nem vou analisar toda a campanha deles na Sul-Americana, porque a Sul-Americana já começou algum tempo atrás, antes de parada de Super Mundial, então não dá pra gente pegar muito de base, né? O time do Galo naquela época era um, do Lanús hoje é completamente diferente. Então vamos focar mais nos últimos 5 jogos aqui para analisar melhor sobre essa final, né? O Galo nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, né? O Galo que nesse período aí venceu. O Galo venceu aí ele perdeu o último jogo para o Bragantino de 2-0. Antes tinha empatado com o Fortaleza em casa por 3-3. Ganhou do Sport 4-2. Ganhou do Bahia de 3-0 e tinha empatado com o Inter de 0-0. Nesse período, o Galo marcou 10 gols e sofreu 7. Sendo que esses 7 gols foram nos últimos 3 jogos. O Atlético tem feito muitos gols nesses últimos 3 jogos, né? Os gols marcados por Biel, Igor Gomes, o Hulk, 3. Tinha muito tempo que o Hulk não estava marcando. O Hulk marcou seus 500 gols aí nesse período, agora já está com 502. Voltou a confiança, que pode ser o maior reforço para o Galo nessa final, né? Um jogador assim espetacular, que estava frequentando o banco de reserva, mas eu acho que vem afiado para essa final. E o Rony também marcou 2 gols, né? Alexandre e Dudu complementaram esses 10 gols do Galo. Vitor Hugo também marcou um golzinho aqui. Então, vários jogadores diferentes aqui. Biel, Igor Gomes, Hulk, Rony, Alexander, Dudu e Vitor Hugo. Vitor Hugo também é muito bom no jogo aéreo, né? E vamos analisar aqui. E o Atlético aqui também, se a gente for pegar. O Lanús nos últimos 5 joga uma campanha parecida. O Lanús também, como o Galo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Lanús que nos últimos 5 jogos venceu o Atlético Tucumã por 3-1, empatou com o San Martín por 1-1, perdeu para o Banfield de 2-1, e aqui os últimos, contando com os últimos 5 jogos aqui, tem também a semifinal da Sul-Americana, né, que o Lanús empatou o primeiro jogo na casa da Universidade do Chile por 2-2, né, e venceu, né, o jogo decisivo por 1-0. Marcou 8 gols, sofreu 6, né? O Galo marcou 10, sofreu 7, o Lanús 8, sofreu 6. Então, tá até parecido, os dois ataques funcionando, a defesa com alguma dificuldade aqui, né? Muito parecido. Ó, os artilheiros do Lanús nesse período: Rodrigo Castilho, 4 gols, Eduardo Salvio, 2, Marcelino Moreno e José Canali, né? E quem que a gente pega de destaque aqui nesse time do Lanús, se a gente for analisar? Tem uma dupla aqui muito interessante aqui, ó, a dupla de volantes dele, Agostinho Medina e o Cardoso. Mas esse atacante aqui, cara, esse atacante deles aqui, deixa eu só lançar aqui, ó. Esse Rodrigo Castilho aqui não tá pra brincadeira, não. 1,90 m de altura, cara muito bom de cabeça, jogo aéreo formidável, chuta bem também, tem assim, fora de área, principalmente como pega a goleira adiantada. Ele fez cada golaço naquele primeiro jogo contra a Universidade do Chile, um jogador que vai assim, demandar uma atenção total, né, que infelizmente tem sido o calcanhar de Aquiles do Atlético nesses últimos tempos, nesses últimos jogos, a defesa, né? A gente não vamos pegar nem tanto de base o jogo do Bragantino, que a defesa estava totalmente desatenta, mas a gente até sabe, é difícil você manter o foco
né, faltando uma semana para a final, mas a coisa já veio um tempo, né? Porque no meio de semana estava ganhando de 3-1 do Fortaleza, o Galo tomou 3 gols do Davis no finalzinho, né? Muito vacilo ali, dando uma pane. Contra o Sport, o Galo começou perdendo o pior time do campeonato, tomou 2 gols do Sport, depois teve uma virada, né? Fez assim 12 minutos, chegou a fazer 4 gols, assim, numa velocidade incrível ali, portanto que o ataque tem... o time do Atlético entrosado ali, o time confiante, o ataque é diferenciado, mas essa defesa serve de muito alerta. Porque se o Atlético entrar, tiver um vacilo, tiver um pouquinho do deslize, um pouquinho da falta de concentração que teve, igual eu falei, eu não vou citar muito o jogo contra o Bragantino, mas contra o Fortaleza, por exemplo, que era um jogo em casa, um jogo que a torcida foi ver a festa do Hulk, dos 500 gols, todo mundo foi ver a vitória, né? Se tiver um deslize desse, perde. Final não aceita esse tipo de deslize. Vamos pegar um exemplo do Cruzeiro ano passado. O Cruzeiro ano passado entrou super desligado contra o Racing, né? Super desligado e deu no que deu, né? Quando acordou para a vida já estava perdendo de 2-0. Então o atleta tem que tomar muito cuidado. O atleta às vezes entra desligado em jogos e tem maneira, demora a se ligar no jogo, né? Isso aconteceu às vezes contra o Sport, contra o Bragantino, ele deu uma pane, ele tomou os 2 gols. Então essa defesa é muito importante, né? A gente não sabe o que ele vai entrar, se vai voltar com o Alonso voltando ali da data FIFA, né? Você vai continuar com o Vitor Hugo, o próprio Ivan Romão, o Tressode, que tem jogado os últimos jogos, falhou muito contra o Bragantino. A gente não sabe, porque que o Alan Franco vai ser titular, né? Isso aqui, e tem algumas dúvidas, né? Se o Scarpa vai tomar essa vaga do Rony, como que vai ficar, porque vai ser difícil tirar o Hulk, né? Como que agora você não vai colocar esse homem de titular num jogo desse? O Hulk ia jogar. O São Paulo estava preferindo colocar o Hulk no segundo tempo, mas eu acho que numa final dessa não tem nem como, né? E vai ser uma chance do Atlético redimir um pouco, né? Da final do ano passado, né? Que ele perdeu aquela final para o Botafogo de forma, né, com o jogador a mais. E vai ser claro que a Sul-Americana não tem a importância de uma Libertadores, mas não deixa de ser super importante, porque primeiro já dá uma vaga direto, né, na Libertadores fase de grupo, te classifica para a Recopa, agora tem um torneio que você vai jogar com o campeão da UEFA Europa League, então assim, é de suma importância. Suma importância, o foco, tudo, a gente não sabe depois se o Hulk vai continuar. O Hulk tem contrato até o final do 2026, mas parece que já está numa questão de despedida, a gente não sabe como vai ficar isso, se o Hulk pretende participar de mais uma caminhada, né, de Libertadores. Então, mesmo se for para sair, mesmo se é um assunto para depois, mas se existe a possibilidade de sair, que saia com título, né, consagrado como o maior jogador da história do Atlético. Então acho que até para o Hulk é muito importante, até para os jogadores entender isso, né? Independente de quem jogue, quem não. Eu acho que tem grande possibilidade do Scarpa não começar jogando. Acho que o Scarpa caiu um pouco vamos fazer assim, na escolha, né, do Sampaoli. Vamos aguardar isso aí. O Rony, muito criticado, acho que o Rony é difícil ficar fora, então tem possibilidade aí de começar esse ataque aí com o Rony e Hulk. Os números de Atlético e Lanús na Sul-Americana tem uma média de 1,6 gols por partida do Atlético, Lanús 1,3, o Atlético é melhor ofensivamente. A média de finalização do Atlético na Sul-Americana 4,9 a 3,9 na Sul-Americana. Isso não dá para pegar muito de base, porque o time do Atlético finalizou muito pouco, fez uma Sul-Americana muito aos trancos e barrancos. E eu acho que essa finalização do Atlético aqui, ela tende a ser um pouco superior. Eu não vejo o Atlético finalizando menos do que 8, 9, até 10 vezes no gol do Lanús. Então, vai ser bombardeado, vai ter oportunidade, isso vai ter. Então, é para a turma caprichar. O Lanús uma forma, numa média de 3,9, muito no jogo aéreo, né, muito chute fora da área. Média de posse de bola, 54% do Atlético, 43% do Lanús, de média. Jogos sem sofrer gols. O Galo ficou 5 nessa Sul-Americana, o Lanús 7. Né, muito adversário com nível fraco ali, principalmente nas primeiras fases ali. Gol sofrido por jogo. O Atlético, a gente até vê que toma muito gol, né? O Galo tem uma média de 0,9 e o Lanús 0,7. O Galo tem praticamente uma média de 1 gol por partida. É difícil a gente pensar que o Galo não vai tomar gol nessa final. Não vai. Então o placar, às vezes, até já aposta ali, podia ser um 2-1. Por isso que é importante já ir para cima, porque o estilo de jogo do Atlético aberto, o São Paulo sempre teve isso. É muito difícil você levar em um jogo de defesa para não tomar gol.
Então já é importante você já estar marcando para sair 1, 2 gols que seja, para ter um pouco mais de tranquilidade, né? Porque é dessa forma aberta, e o São Paulo não é o tipo de treinador que gosta de recuar, né? Sempre aquela questão de estar jogando para cima, sempre vertical, é o estilo de São Paulo, é o estilo que teve em 2020, muito pelo Atlético não ter ganho o Campeonato Brasileiro, foi por conta disso. Naquela época, o São Paulo, eu até acho que o São Paulo só não tem mais títulos por conta desse estilo, né? Um pouco meio kamikaze, que é o ataque a todo momento. O São Paulo é como se fosse alucinado, né, pelo ataque. Ele não aceita o time ficar recuando. No início ele até jogou mais assim, no início do Atlético, o time muito bagunçado, mas agora que ele conseguiu já incrementar melhor seu esquema de jogo, ele já está voltando bem para essa finalização a todo custo, né? As odds de vitória aqui, o Lanús está pagando 3,10, né, a cada R$1 apostado, o empate 3 e o Galo 2,35. Um ligeiro favoritismo do Atlético aqui, não tão aberto, né, mas um favoritismo do Atlético para levantar a taça. O Lanús, assim, aqui já englobando prorrogação e penal, né, o Lanús pagando 2,5, o Galo pagando 1,70, né. É um favoritismo ali, vamos supor, de uns 15%. História dos confrontos, como já foi falado, né? O Galo venceu aquela Conmebol que teve aquela batalha campal em 97 sobre o Leão, aquela coisa tudo. O Leão, tá? Já tomou tanta bancada que eu acho que as bobagens que o Leão tem falado, eu acho que é de tanta bancada que ele tomou lá atrás naquela época. Depois de 2014, o Galo também na Recopa. E são jogos de muitos gols, né? Em 97, os jogos ficaram 4-1 e 1-0 aqui no Mineirão. Em 2014, o Galo venceu lá de 1-0 e aqui foi 4-3 na prorrogação. O Lanús ganhou no tempo normal 3-2 e depois na prorrogação o Galo conseguiu a vitória por 4-3. Então é isso aí. O Atlético está confiante, como não tem que deixar de dizer. Essas derrotas, esses vacilos, eu acho que pode até ser bom. Que evita, né, daquele salto alto da equipe, aquele tipo de coisa. Então é isso aí, atleticano vão firme aí, depois vamos estar comentando sobre esse jogo aí. Vamos estar fazendo uma live aí também no dia dos jogos, falando mais sobre isso aí. E é isso aí, pessoal, tá confiante? Qual que é seu placar? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Aquele abraço. Deixa eu pegar aqui. Tá dando mais ou menos aqui.